Eu não sei se eu não estou me escutando, mas se pudesse me ajudar, senão eu não consigo falar à noite aonde eu vou. Por favor. Está escrito assim: Jesus acalma a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: entremos no barco e passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E ele se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Capítulo 5, verso 1, a sequência diz assim, e chegaram a outra banda do mar. Perceba que no capítulo 4, verso 35, Jesus faz um convite. Jesus disse: entremos no barco e passemos para a outra banda. Capítulo 5, verso 1, o escritor vai continuar dizendo: e chegaram na outra banda. Eu vou repetir, não é para você dar glória, se você quiser fique à vontade, mas é para você entender. Capítulo 4, verso 35, Jesus disse: entremos no barco e passemos para a outra banda. Capítulo 5, verso 1 diz: e chegaram na outra banda. Pode parecer pouco isso, mas lembre-se que de uma banda para outra o vento soprou, o mar balançou o barco, mas eles chegaram na banda de lá porque foi Jesus que estava na embarcação. Me permita eu continuar e perceba que parece que vai ficar pesado o texto, mas fica tranquilo que a palavra de Deus está no controle. Verso 2 do capítulo 5 diz: e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por eles em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus de longe, correu, se prostrou e adorou. E clamou com grande voz, dizendo: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que você não me atormentes. Porque Jesus chegou naquele lugar dizendo: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos em muito. Ele pedia muito, ele clamava muito, ele rogava muito, para que não enviasse para fora daquela província. Quantos dizem amém? Amém. Tome assento em nome de Jesus, irmãos. Irmãos, o título deste texto, preste atenção, tenha um pouquinho de paciência comigo, nós vamos chegar lá. Você vai entender onde Deus quer nos levar. A gente andando por este Brasil, e nós, na frente de um pequeno campo de trabalho, nós temos visto uma artimanha do adversário nesses últimos dias, querendo, se nós não vigiarmos, entrar na igreja de forma disfarçada, sorrateira, e tentar fazer acampamento no nosso meio. Você vai entender o que eu estou dizendo, se Jesus permitir, até o término da mensagem. Tenha um pouco de paciência comigo. Mas o título desta mensagem, deste texto, já é uma mensagem para os nossos corações. O escritor diz assim, Jesus acalma a tempestade. Perceba que o escritor conjuga o verbo no presente. Ele não diz que acalmou, e ele nem diz que vai acalmar. Ele diz que ele acalma, porque ele não foi, ele é, e ele não será. Ele é. Quem foi, foi, e não é mais porque já foi. E ele não foi, ele é. Ele não será, porque quem será não é, ainda vai ser. E ele não vai ser, ele já é. Ele é ontem, ele é hoje, e pode dar glória que ele já é amanhã. É por isso que tem uma fala de um pastor que eu gosto, que diz assim: não se preocupe com amanhã. Por quê? Porque Deus já está lá. Quem sabe você está no feriado de sexta, mas com a cabeça já na segunda-feira. Quero te dar uma notícia. O livro do profeta Isaías, Deus toma a boca do profeta para dizer: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Sabe o que ele está dizendo? Que o dia nem chegou, mas ele já é Deus naquele dia. Ou seja, adore a Deus na sexta e deixa que Deus já está preparando uma segunda-feira de vitória para você. Você pode dar um glória por esta palavra? Jesus convida os discípulos para entrar no barco. Jesus diz assim, e perceba que Jesus não perguntou se queria,
Jesus não perguntou se estava afim. Já que se aceitar andar com Jesus, Jesus determinou. Jesus diz: entremos no barco e passemos para outra banda. Jesus estava convidando os discípulos para conhecer e ver o que ele ia realizar na banda de lá. Porque na banda de cá, Jesus já tinha mostrado que ele era Deus. Na banda de cá, ele já tinha mostrado que ele dominava. Na banda de cá, ele já tinha mostrado que a primeira e a última palavra era dele. Mas chegou o dia de Jesus mostrar que ele não era só Deus na banda de cá. Ele era Deus na banda de cá, mas é Deus na banda de lá também. Você já se sentiu frustrado por não conseguir manter o hábito de ler a Bíblia? A vida corrida, os altos e baixos da rotina fazem com que você perca a motivação. E o que começa com tanto empenho acaba ficando para trás. Eu entendo sua dor. E criei um plano de leitura de 365 dias, organizado e fácil de seguir. Não se perca mais. O planner está no primeiro link da descrição. Oh, glórias a Jesus. Se você voltar, não precisa abrir a Bíblia, porque o tempo não dá. Mas se você voltar ao capítulo 1 do Evangelho de Marcos, você vai ver o que Jesus já tinha mostrado e feito na banda de cá. Na banda de cá, Jesus já tinha sido batizado e vencido a tentação do deserto. Na banda de cá, Jesus já tinha convocado os primeiros apóstolos. Na banda de cá, Jesus já tinha curado o endemoniado na cidade de Cafarnaum. Na banda de cá, Jesus já tinha curado a sogra de Pedro. Na banda de cá, ele já tinha curado um leproso. Na banda de cá, ele tinha curado um outro paralítico em Cafarnaum. Na banda de cá, ele já tinha convocado Levi. Na banda de cá ele já tinha ensinado sobre o jejum. Na banda de cá ele já tinha dito que ele era o Senhor do sábado. Deixa eu abrir um parênteses para você entender. Quem sabe está com glória querendo soltar, mas não está entendendo, tu vai entender agora. Jesus já tinha dito: eu sou o Senhor do sábado. Porque um dia Jesus chega num homem e diz assim: filho, perdoados estão os teus pecados. Levanta, pega a tua cama e vai embora para a tua casa. O homem pega a cama, coloca na cabeça e sai voltando para casa. Ele encontra um incrédulo no meio do caminho. E o incrédulo nunca vai enxergar um milagre, só enxerga defeito. O incrédulo veio de olhar e dizer: não é você que estava há anos em cima da cama? Mas não, o incrédulo olhou e disse: ei, coloca a cama no chão e deita em cima. Hoje é sábado, não pode carregar peso. O homem com a cama na cabeça diz: quem me carregava antes era ela, agora quem carrega ela sou eu. Oh, glória! Você é incrédulo, mas eu sou crente. Quem foi que mandou você fazer isso? Um homem que falou que é o Senhor do sábado. Você pode dar um glória para ele? Na banda de cá, ele já tinha curado o moço que tinha uma mão mirrada. Não fez fisioterapia, não precisou passar por cirurgia, não fez exercício. Jesus disse: torna a ter mão e movimento na mão. O que era atrofiado voltou ao lugar. Na banda de cá ele já tinha escolhido os 12. Na banda de cá ele já tinha repreendido os escribas por causa da blasfêmia. Na banda de cá ele já tinha mostrado quem era a família dele. Na banda de cá ele ensinou sobre parábolas. Ele ensina sobre a parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola do grão de mostarda, a parábola da semente. Ou seja, Jesus já tinha mostrado que era Deus na banda de cá. Mas Jesus disse: não, agora eu vou mostrar para vocês que eu sou Deus na banda de cá, mas eu também sou Deus na banda de lá. Eu não vou falar isso para você da glória, até porque só dá glória quem tem glória para dar. Mas eu quero te dar uma notícia: enquanto você adora a Deus aqui, Deus está visitando a banda de lá para você. Oh, glórias a Jesus. Eu não sei o que você deixou na tua casa, eu não sei o que você deixou na congregação, eu não sei como é que está teu campo de trabalho, eu não sei como é que está a tua família, mas eu tenho uma notícia para acalentar o teu coração. Adore a Deus aqui e deixa Deus entrar lá. Adora a Deus aqui, Deus fecha a boca do leão lá. Adora a Deus aqui, Deus coloca o gigante por terra lá. Adora a Deus aqui, que Deus vai fechar a boca de alguém contra a tua chamada, o teu ministério, a tua vida. Tu pode dar um glória por esta? Jesus chama os discípulos: ó, entremos no barco, vamos para a banda de lá. Entraram no barco e começaram a travessia. Você conhece o texto, irmãos? Eu estou falando para um corpo de obreiros. Ele entra no barco, começa a travessia, e o texto diz que quando ele olha para a polpa do barco, ele vê uma almofada. E ele diz: eu estou cansado, vou deitar e vou descansar. Eu já vi pregadores dizendo: pelo amor de Deus, eu não vim aqui para ensinar ninguém, porque eu não sei para isso. Mas eu já vi pregadores dizendo que acredita-se que Jesus estava disfarçando que estava dormindo, só para ver o que os discípulos iam fazer. Com todo respeito, a última coisa que eu acho era Jesus disfarçando. Eu não consigo imaginar um Jesus disfarçado.
Jesus, irmão, não tem dupla, não tem caráter de camaleão. Jesus não tem dupla personalidade. Quem tem dupla personalidade é quem muda de cor conforme o ambiente. Ele é crente aqui, mas esquece que é crente em casa. Ele é crente aqui, mas esquece que é crente no volante. Ele é crente aqui, mas esquece que é crente trancado sozinho dentro do banheiro. Mas quem independe de onde está e com quem está. Ele é crente aqui, é crente em casa. Ele é crente aqui, é na empresa. Ele é crente aqui, ele é no volante. A boca é de crente, o olho é de crente, a mão é de crente. A mão que ergue para adorar é recebido no céu porque é de crente. É o que é. Na verdade, você conhece isso. Jesus não tinha dupla personalidade. Jesus tinha dupla natureza. Ele era 100% Deus, mas também 100% homem. Como Deus não dorme nem tosqueneja, mas como o homem deitou na polpa do barco para dormir. Como Deus é o pai de Maria, mas como homem foi filho de Maria. Como homem teve mãe, não teve pai, mas como Deus tem pai, não teve mãe. Como homem sentiu sede, mas como Deus disse: eu sou a fonte de água viva, quem tiver sede venha a mim beba. Como homem sentiu fome, mas como Deus ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Como homem sentiu canseira, mas como Deus ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então na verdade Jesus aqui está como homem, porque Marcos 10:31, se não me falha a memória, vai dizer que tinha dia que ele e os discípulos não tinham tempo para comer. Quando entram no barco e vão atravessar, o texto diz que ele vê a almofada na polpa do barco. Ele sobe, deita, coloca a cabeça e vai tirar um cochilo, vai tirar um descanso, como você queira entender. Agora eu quero fazer uma aplicação aqui. Toda vista tem um ponto, todo ponto tem uma vista, e no meu ponto de vista, a cambada de demônio de Gadara olhou e disse: o último lugar que o Nazareno pode chegar é em Gadara. Por quê? Porque Gadara nós estamos mandando e desmandando. Gadara nós estamos imperando. Em Gadara estamos escravizando. Em Gadara quem manda somos nós. Em Cafarnaum ele botou nós para correr. Nós atravessamos o mar e viemos para Gadara. Em Gadara ele não chega. Jesus disse: eu vou dormir porque eu não falei que eu vou tentar, eu falei que eu vou chegar. 365 dias, organizado e fácil de seguir. Não se perca mais. Eu estou sentindo Deus aqui. Alguém diz que ele não chega, ele está dizendo: eu vou chegar. Oh, glórias a Jesus. Irmãos, para mim, na minha rasa linha de raciocínio, essa tempestade foi espiritual, não foi natural. Porque o diabo não queria que Jesus chegasse em Gadara, mas Jesus deitou na polpa do barco e foi dormir. O vento começa a soprar, o mar começa a chicotear o barco começa a balançar. Mas no barco tinha alguns ex-pescadores que pensou que entendia, pensou que a formação que tinha dava para resolver. Eles esquecem que quando era pescador eles resolviam, mas andando com Jesus já não é mais com eles. Tem gente que quer resolver com o diploma, quer resolver com o bolso, quer resolver com o currículo. Deus está dizendo: desce do pedestal, porque no meu reino é diferente. É diferente. Oh, glórias ao nome de Jesus. Ele deita na polpa do barco e vai dormir, e a tempestade começa. Mas o Nazareno está dormindo, mas tem 12 acordados, mas os 12 não vai saber resolver. Os 12 não são de nada. Os 12 se arranham entre si. No meio dos 12 tem gente até ali que nem se gostam, tem gente que não se dá, tem gente que não se olha, tem gente que não se saúda, tem gente que troca de corredor para não encontrar com o irmão. Como é que vai conseguir resolver? Pode ter defeito dentro do barco, mas o capitão do barco, glória, a Bíblia diz que eles tentam resolver. E quando eles percebem que o assunto não era para eles, eles acordam Jesus e percebem que Jesus estava no barco. Acordaram depois de algum prejuízo e medo. Mas quando foram acordar Jesus, pega o texto, irmãos, não sou eu que estou dizendo, mas o discorrer do texto nos dá a entender isso. Eles vão despertar Jesus até com um pouco de constrangimento. Mestre, não te importa que pereçamos? Sabe o que eles estão dizendo? O senhor não está vendo o que eu estou passando, não é? O senhor não está vendo isso, não é? Eu não mandei currículo para entrar no barco, foi o senhor que me convidou. Agora eu estou dentro do barco, o senhor não está sentindo os respingos das águas e a força do vento, não é? O senhor não está vendo, não é? Mas o que me chama a atenção é que Jesus não acorda atrapalhado. Eu vou traduzir isso aqui. Eu, se me acordar assustado, pastor, eu erro a porta do meu quarto da minha casa.
Se me acordar no susto, eu acordo tão atrapalhado que eu erro a porta do quarto. Mas Jesus não. Se fosse eu, talvez, se fosse 100% homem, quando acordasse Jesus dizendo, o senhor não está vendo não? Perceba que ele não acorda perdido. Ele não acorda dizendo, o que foi? O que está acontecendo? Estão me chamando por quê? Fala o que está acontecendo. Não. Quando despertam Jesus dizendo, mestre, não te importa? Ele já levanta chamando o problema pelo nome. Vento, cala-te, e mar, aquieta-te. Prepare um glória melhor do que esse. Deus conhece o teu problema pelo nome. Eita, labachore, calamanai. Irmão, preste atenção. Eu durmo, você dorme. Eu cochilo, você cochila. Mas Deus... Deus não. Pastor Wagner soprou um ventinho lá em Catanduva, no começo do trabalho. Se Jesus não voltar em novembro, vão fazer 11 anos que nós estamos ali. Soprou um ventinho em Catanduva. Irmãos, com todo respeito, não murmure de mim não. Você pode até dizer, mas não dava para orar lá? Não dava para buscar Deus lá? Dava, mas eu queria vir aqui. Eu nasci, cresci com a minha mãe no círculo de oração. Mas mulheres que hoje são... Glória, nós vamos jubilar na convenção esse microfone, irmão. São 3 fornadas de irmãs. As irmãs que passou dos 80, que todas dormem no Senhor. As irmãs que chegaram nos 70, que só tem a minha mãe. E as de baixo de 60, que tem algumas vivas. Mas um céu na terra, aquele círculo de oração. Quantas das vezes você chegava ali e pisava o pé no limiar da porta, Deus tomava a boca das profetas e já te chamava pelo nome no limiar da porta. O vento soprando, eu falei para minha esposa, filha, eu preciso ouvir a voz de Deus. Vamos amanhã na consagração. A minha esposa disse, vamos. Na igreja? Falei, na igreja, mas da minha mãe lá em São Paulo. Minha esposa disse, meu Deus, mas é 10 horas da noite. Falei, mas se a gente sair daqui agora, nós chega de madrugada e eu consigo ir lá. Eu preciso ouvir a voz de Deus. O vento está tão forte que eu preciso pelo menos ouvir Deus falando, não temas que eu estou contigo. Se falar isso eu já estou satisfeito. Para mim saber se eu vou viver nesse vento ou se eu vou padecer no vento. Colocamos as crianças no carro. Saímos por volta de 11 horas da noite de Catanduva. Cheguei em casa, saí por lá por volta das 10 da noite. Cheguei em casa entre 2h20 da madrugada. Eu tenho um apartamento que Jesus me deu aqui na Zona Norte. Chegamos no apartamento, estacionei meu carro. Eu falei para minha esposa, não vamos nem descer as malas, porque o condomínio está um silêncio, a gente vai acabar acordando os vizinhos. Desce as crianças no colo, coloca na cama, desce o necessário e amanhã cedo, antes de ir para a igreja, eu desço as coisas. Fizemos assim, entramos dentro da casa, fechamos a casa, fomos deitar para dormir. No outro dia eu levantei cedo, falei para minha esposa, fica em casa com as crianças, eles eram pequenininhos ainda, enquanto eu vou para o círculo de oração. Chegamos no círculo de oração, a igreja, irmãos, como a dos irmãos aqui, aquele dia estava tão cheio, das 8 às 9 da manhã, oração de joelho. E das 9 até umas 9h30, 15 para as 10, tem os demais departamentos que apresentam. Tem uma palavra breve, tem oração pelo caderno, e depois faz uma corrente, uma roda, que chega do pé do púlpito até lá atrás na porta. E aquele dia estava cheio. Eu fiquei nessa saída aqui, do lado direito da igreja, tem uma saída lateral. Eu fiquei ali na porta e fiquei exatamente na saída lateral. E eu disse, Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Eu andei, foi quase 4h30 para ouvir a tua voz. O Senhor fala comigo. Deus tomou uma das profetas, saiu andando no meio da igreja, profetizou para um, profetizou para outro, profetizou para outro, e comigo nada. Falou com o da direita, falou com o da esquerda, falou com o da frente, só não falou com o de trás porque não tinha ninguém atrás de mim, e comigo nada. Chegou uma hora que eu comecei a murmurar, irmão. Falei, Senhor, o Senhor está falando com a irmã Dora. A irmã Dora mora do lado da igreja. Se ela cair da cama e pular um muro, ela chega primeiro que o porteiro. Eu andei 4h30. Daqui a pouquinho Deus parou de falar com a irmã Dora, foi falar com o irmão Wagner. O irmão Wagner mora 7 casas do lado da igreja. Falei, Senhor, teu servo mora 7 casas do lado. Eu moro quase 5 horas de distância. De repente ela saiu lá do fundo, eu estava na lateral, e ela veio voltar para o pé do altar, para o lugar dela. Quando eu olhei ela pela nuca, eu pensei, Senhor, quem sou eu para obrigar o Senhor a falar comigo? Eu não sou nada, mas amém, o Senhor sabe da minha necessidade. Fechei os olhos, abaixei a cabeça, quando eu senti que alguém colocou a mão no meu ombro. Quando colocou a mão no meu ombro, que eu ergui a cabeça e abri os olhos, era a profeta. Ela foi, mas voltou, e Deus na boca dela disse assim, meu filho, tu dorme, mas eu não durmo. Olha, irmão, você deu glória, eu não dei não, porque Deus só falou isso.
Não teve nem a parte B do texto, irmão. Cheguei em casa, minha esposa perguntou: como é que foi o circo de oração? Um céu na terra. Deus falou com você? Falou. E falou o quê? Que eu durmo, mas ele não. Minha esposa disse: mas que mais? Não teve mais não. Só falou isso que eu gritei na alma. Senão nem isso eu acho que eu ia ouvir. Ela: irmão, pelo menos Deus falou que você dorme, ele não, é sinal que ele está te vendo. Entrei no quarto, peguei um livro, queria ver um assunto, encostei a porta, o apartamento pequenininho, encostei a porta, estou procurando um assunto. A minha irmã, que mora no condomínio de cima, bateu na porta, minha esposa abriu a porta, eu escutando a conversa. Eu escutei quando a minha esposa disse assim: ô filha, entra, estou acabando de fazer o almoço, vem almoçar com a gente. A minha irmã disse: que hora que vocês chegaram? A minha esposa disse: chegamos por volta de 2h20, 2h30 da manhã. A minha irmã disse assim: 3 horas Deus foi no meu apartamento e me acordou. Deus disse: levanta no teu apartamento e começa a guerrear, que eu vou fazer uma grande obra aqui na tua casa agora. Ela disse: orei na sala, orei no quarto, orei pela filha, orei pelo esposo, fui na cozinha, fui na lavanderia, fui no banheiro e não sabia o que Deus queria. Quando eu fui parar de orar, Deus falou: não para, abre a tua janela na reta do prédio do teu irmão. E quando abre a janela da sacata dela, dá de frente para o estacionamento do meu prédio, do condomínio do lado. Deus falou para ela: abre a sacata do teu apartamento, estenda as mãos para o lado do prédio do teu irmão, que eu vou cortar um laço agora na casa dele e na família dele. Ela disse: quando eu abri a porta da sacata, eu vi que vocês tinham chegado, porque eu vi que o carro de vocês estava na vaga. Ela disse: estava escuro, eu não sei quem é, se é morador ou trabalhador do condomínio, mas tinha alguém fazendo um trabalho no para-brisa do carro de vocês, de costa para minha janela e com as 2 mãos no para-brisa. Mas enquanto ela estava trabalhando, eu lá da janela guerreando. Enquanto ela estava trabalhando, Deus da janela guerreando. Aí eu abri a porta e disse: eita Sheila, eu achei que Deus falou pouco comigo, mas agora eu estou entendendo. Enquanto eu estava dormindo, o diabo guerreando e Deus... Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Deus está dizendo: você dorme, mas eu não durmo. Jesus, perceba que quando Jesus desperta chamando o problema pelo nome. Vento, cala-te. Mar, aquieta-te. E a Bíblia diz que só Ele, irmãos, só Ele. Deus conhece o teu problema pelo nome. Eu não sei o nome do teu problema, eu não sei que tem tirado a tua paz, mas eu venho como homem de Deus, debaixo da autoridade desta palavra, falar para alguém aqui o teu problema, seja na saúde, seja no emocional, seja ministerial. Deus está dizendo: eu conheço ele pelo nome. Deus está dizendo: essa manhã eu reservei para teu encontro com o teu problema. Glórias a Jesus. Deus está visitando a saúde de alguém aqui nesta manhã. Caroço, calabachou. Eita, irmãos, é convenção, mas Deus cura em convenção também. Nódulo, oh glória. Deus está dizendo: eu conheço pelo nome, vou repreender, porque eu sou Deus nesta casa. Receba o peso desta palavra. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmão. Fui pregar em Osasco. Tenho uma irmã, que inclusive é esta que eu acabei de citar. Ela estava passando uns desconfortos debaixo das costelas. Ela comia, não caía bem. Aquilo foi agravando e começou a doer debaixo das costelas. Doer ao ponto de não dormir mais desse lado. Doer ao ponto de quando alguém fosse abraçar, ela se resguardava do lado que estava doendo. Até que convenceram ela de ir no médico. O médico fez um exame de toque, ela sentindo dor, o médico pediu uma radiografia, que não se sentiu confortável, pediu uma coisa mais profunda, até que chegou numa ressonância. E quando saiu o resultado, que ela voltou no médico, o médico com essas palavras disse assim a ela: você tem criança? Ela disse: tenho. Quantos anos tem sua filha? 2 aninhos. Tem quem cuida? Só sabe o que é isso quem já passou por isso. Ela disse: por que o senhor está perguntando? Porque o seu fígado está todo tomado de nódulos, tumores. O seu fígado, não sei como você está aguentando de dor. Ela disse: doutor, mas dói demais. Ele falou: não é doer demais, é doer ao ponto de uma morfina não fazer mais efeito. Eu não sei como você está conseguindo. Aí ele pegou a radiografia e disse: está vendo essas manchas negras? Essas manchas negras são tumores. Está parecendo um queijo coalhado.
é o seu fígado. Nós precisamos começar um tratamento urgente. Ela perdeu a paz, chegou em casa. Quando chegou em casa, uma amiga em comum estava presente. A amiga tentou consolar ela, dizendo: esquece tudo que você ouviu, vamos mudar de médico, vou te pagar, vamos mudar de laboratório, vamos nos melhores laboratórios e vai dar tudo certo. Ela foi no segundo médico, as mesmas coisas, as mesmas perguntas, os mesmos toques, os mesmos exames. Mas quando ela chegou em casa, ela disse: só pode ser, porque a mesma coisa que o primeiro médico falou, o segundo também falou. E ela ficou na agonia do resultado do segundo exame do segundo médico. Nesse meio tempo eu saí de Catanduva e vim pregar na cidade de Osasco. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, ela estava lá. Meu cunhado trabalhava à noite, na época ainda estava nativa, trabalhando à noite. Ela só, falei para ela: o que você vai fazer agora? Ela disse: nada. Falei: deixa a criança com a mãe, vamos comigo na igreja. Fomos pregar em Osasco, uma igreja cheia da graça de Deus. E quando nós acabamos de pregar, eu cumprimentando os obreiros de cima do púlpito, os irmãos já estavam se recuando da igreja, indo embora para casa. Ela sentou bem no pé da frente, aqui da frente dos bancos, que já dava na saída lateral. A porta da igreja, os irmãos já tinham fechado a da frente, e os poucos irmãos que tinham sobrado saindo pela porta lateral. Eu cumprimentei os pastores, desci pelo púlpito e fui na reta dela. Um obreiro que estava acabando de fechar a porta, ele veio por nós. Quando eu parei para cumprimentar ele, ele estava com tanta pressa, irmão, que ele passou entre eu e minha irmã, que ele nem olhou para nós. Eu disse: meu Deus, o irmão está com tanta pressa que nem a paz ele me deu. Só pensei, mas olhei para minha irmã, dei a paz a ela, disse: você está bem? Estou bem, então levanta e vamos embora. Quando eu coloquei ela de pé, o homem volta. O homem baixinho, moreninho, mas ele voltou e disse: pastor, me perdoa, daqui a pouquinho eu tenho que estar de pé para ir trabalhar, com tanta pressa que eu nem vi vocês, me perdoa. Mas quando eu cheguei no pátio da igreja, Deus disse: volta, porque eu preciso falar com aquela moça. Virou para minha irmã e disse: Deus mandou te dizer, moça, eu vejo um fígado todo poroso, como um queijo coalhado, mas eu estou vendo uma mão que eu não sei dizer se ela é de vermelha de brasa ou é de ouro. Ele entra pelas tuas costelas sem deixar cicatriz. Deus manda te dizer: eu arranco um doente e coloco um novo, porque Deus conhece a tua Eita! Isso é o nosso Deus, irmãos. Naquela semana ela pegou o resultado e foi no segundo médico. E aí pediram para ir junto, porque ela estava sem paz. Mas quando chegou no segundo médico, o médico abriu o envelope, olhou e falou: tranquilo, isso aqui é tranquilo, eu já suspeitava. Jogou na mesa e começou a receitar um remédio. Você vai tomar esse remedinho aqui por 30 dias, vai dar tudo certo. Ela disse: mas o que eu tenho, doutor? Gases. Ela disse: doutor, mas o que é isso aqui? Ela abriu a bolsa e arrancou o primeiro exame, que nós nem sabíamos que existia ainda. Ela guardou. Ele disse: não, você que tem que falar o que é isso. Ela disse: eu passei no primeiro médico, fiz o exame do jeito que o senhor pediu. E ele disse: isso aqui, ó. Quando ele olhou, ele falou: não, isso aqui é um resultado de uma máquina que não presta, e essas manchas negras não é nada disso. É falha na máquina. Irmão, se é falha na máquina ou não, eu não sei. Eu só sei que do primeiro para o segundo, Deus disse: uma mão dourada desce. Prepare um glória a Deus, conhece o seu problema pelo nome. Saia daqui nesta manhã diferente do que você entrou. Viemos aqui tratar talvez assunto administrativo, mas a alma de alguém está gritando. Deus está dizendo: eu sou socorro bem presente. Eita glória! Na hora da angústia, receba esta palavra. Vento, cala-te, e mar, aquieta-te. Os discípulos olhou e foi para o canto do barco. Fizeram uma reunião de obreiro de última hora, mas não convidaram Jesus, deixaram Jesus na outra ponta. E na reunião de obreiro a pauta era a seguinte: mas que homem é este? Eu sabia que ele curava a mão mirrada, eu sabia que ele curava a febre, eu sabia que ele expulsava demônio, mas não sabia que ele mandava na natureza. Jesus disse: não me convidaram para a pauta, mas eu quero entrar na conversa. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Sabe o que Jesus estava dizendo? Por que ficaram com medo? Por que não resolveram na autoridade o que eu já vos dei? Por que tiveram que ficar desesperado ao ponto de achar que ia morrer no meio desse vento? Por quê? A resposta está no verso primeiro: porque não prestaram atenção no que Deus havia dito. Porque quando Jesus convida os discípulos, olha como Jesus convoca o verbo: entremos e passemos para outra banda. Jesus não disse assim: vamos tentar atravessar.
Vamos entrar e vamos ver se dá. Jesus diz: não, entremos e passemos. Mas ele não falou o que ia ter no meio do caminho, porque se ele fala, ninguém entra. Mas ele estava dizendo o seguinte: o vento vai soprar, o barco vai balançar, mas nós já passamos, já estamos do lado de lá. Irmão, o ministério é a mesma coisa. Paulo vai dizer que aquele que almeja o episcopato, excelente obra almeja. Não mudou, continua o mesmo evangelho. Mas eu vou puxar você aqui perto de mim, porque aqui ninguém tem sangue azul. Talvez se você soubesse o tanto de tiro que ia tomar, nem aceitar do ministério tu tinha. Porque tu mesmo já falou: para ser crente eu não preciso passar por isso. O que eu quero não é isso, o que eu quero é ir para o céu. A pergunta é: vai pular do barco? Os irmãos estão comigo, irmão? Os irmãos estão vivos aí? Vai pular do barco? Uma vez dentro do barco para sempre. Jesus convidou, você aceitou, está dentro do barco, está ventando, mas Deus está dizendo: voltar não vai voltar. Se pular, morre. O negócio é ficar dentro e chegar do lado de lá. Dá glória por esta palavra. Eita Jesus. Nós temos um pastor no nosso ministério que ele diz assim: a salvação, olhando ela para o lado de fora, é como uma porta dourada, que geralmente o pregador itinerante consegue pintar essa porta. Ele vem, ele prega, ele dá glória, ele dá rajada, e quem está ouvindo diz assim: meu Deus, que coisa linda, o que eu faço para entrar nessa porta? Aí no fim do culto o pregador diz: quem quer aceitar a Jesus? Quem quer que Jesus muda a tua vida e muda a tua história? A pessoa diz: eu quero. Só que o pregador só consegue levar a pessoa só até a porta, porque de dentro da porta ele já não consegue cuidar mais. E quem é que vai cuidar dentro da porta, pastor? O pastor. Só tem uma coisa: por fora a porta é bonita, por dentro não é nem tanto. Mas uma vez dentro da porta, porque aqui, pastor, é igual a arca de Noé. É igual a arca de Noé, irmãos. Quando Noé acabou de construir a arca, Deus falou para ele: agora você pega os animais, cada um com o seu macho e sua fêmea, e coloca dentro da arca. Noé, quem sabe, pensou: eu vou pegar só os domésticos. Deus disse: não, os selvagens também. Na arca tem de tudo, tem os domésticos, mas também tem os selvagens. Tem aquele que diz assim: vamos, estou pronto, vai, vou, volta, volto, senta, sento, levanta, estou pronto, levanto. Mas tem aqueles que diz: vamos, vai você, quero ver fazer eu ir. Aqui é a arca, irmãos. Você já parou para imaginar 1 ano e 1 mês dentro da arca, a sogra, com a nora? Quem? Tem gente já pedindo ajuda, irmão. Quem sabe teve dia que Noé estava por aqui, diz: quer saber de uma coisa? Quem construiu a arca foi eu, conheço. Deus fechou a porta por fora, mas tem uma janela no 3º andar. Quem sabe Noé, quando abria a janela, disse: eu vou ver se eu saio daqui. Lá dentro tinha vento, lá fora tinha vento, tempestade, mar bravio, cadáver, putrefação. Disse: não, aqui dentro está difícil, mas pior está lá fora. Eu tenho uma notícia para você: fica aqui dentro, porque lá fora está pior do que aqui dentro. Oh, glórias ao nome de Jesus. E detalhe, irmãos, não estranhem, olha, presta atenção, não se escandalize com os ingratos. Ingrato sempre vai existir. Nem todo mundo gostava de Jesus. Um dia Jesus disse: vocês me acompanham só para comer pão. Tem gente que só quer o pão, mas o compromisso com o dono do pão, viu, irmão? Tem gente que vem para a igreja, ele vem com fome querendo comer. Mas tem gente que vem, ele só vem para murmurar. Se fosse para cantar isso aí, cantava eu. Se fosse para vir esse aí, vinha o outro. Se fosse para ser assim, colocava o ciclano. Sabe por quê? Porque veio com o papo cheio. Quem foi que Noé soltou? Um corvo e uma pomba. O corvo voava e dava uma sumida. Quando ele voltava, Noé servia a refeição, ele não queria. Mas a pomba voava, e quando voltava ele servia a refeição, ela comia porque estava com fome. A igreja é a mesma coisa, irmão. Tem pomba, mas também tem corvo. A pomba vem porque está com fome, mas o corvo vem e não quer comer. Por quê? Ele já encheu o papo lá no mundo. Aí chega aqui, ele quer murmurar. Mas Deus está dizendo: só vai sair com fome quem quiser. Eita lá, baixou. Fica na arca, irmãos.
fica no barco. Foi Jesus que te convidou. Jesus estava dizendo: vocês ficaram com medo por quê? Por que tentaram abandonar o barco? Por que pensaram em desistir? Porque a artimanha do adversário, qual que era? Fazer eles abortar a missão. O Nazareno está dormindo, vamos assustar com o vento, porque nós não queremos que o Nazareno chegue em Gadara. Quando o Nazareno acordar, os discípulos já voltaram para a terra deles, para Cafarnaum. Mas eles esqueceram que os discípulos lembraram de chamar Jesus. E quando chamaram Jesus, Jesus acalmou a tempestade, deu uma disciplina nos discípulos e disse: nós vamos chegar lá. Se prestassem atenção no que Deus estava falando, não precisava ter me chamado. Se tivessem recebido o que eu já tinha vos dado, não precisava pensar em devolver à igreja o trabalho e jogar toalha e jogar carteirinha. Deus está dizendo: eu te dei e não estou pedindo de volta. Eita! Xaramamai! Eita, glórias a Jesus. Uma vez dentro do barco para sempre, irmão. E vou te dar uma palavra, e se você achar que ele merece um glória, prepare o melhor. Louvado seja Deus que nos escolheu para estar conosco no barco. Mas tem hora, irmão, eu confesso, tem hora que vamos para frente que o horário não permite. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui. Uma irmã chegou em mim e falou assim para mim em Catanduva: pastor Zé Alves, pastor, eu quero entregar a regência das irmãs. Falei: por que, irmã? Porque não dá eu e a fulana junto. Falei: mas por quê? O senhor vai estar amanhã na oração? Sim. O senhor pode ficar depois da oração no ensaio? Pode. Olha que o senhor vai ver por quê. A moça regia como ninguém, rege até hoje. E a outra tinha uma voz de ouro. Geralmente quem solava era ela. Mas estava tendo um choque de vaso. Porque é de barro, mas tem hora que sai faísca, irmão. Acabou a oração, peguei minha filhinha pequenininha no colo, sentei no canto da igreja. As irmãs estão ensaiando aqui. A regente está aqui, ó. E a que solava com o microfone assim, ó. Aí eu vi aquela cena, a regente regendo, olhou para ela, olhou para as irmãs e olhou para mim. Quando olhou para mim, mas ela viu o que eu vi. Acabou o ensaio, ela veio. O senhor viu, não viu, pastor? Vi. Então eu quero entregar. Falei: a senhora me deixa dar uma oportunidade diferente, vamos tentar um outro caminho. Ela disse: qual o caminho? A senhora ora e eu oro. Eu não quero o cargo de volta porque não é meu, Deus te deu. Mas se Deus falar comigo, eu te procuro. E se Deus falar com a senhora me procura. Mas Deus tem que falar. Tudo bem, então está combinado. Vamos pôr um prazo nisso, pastor? O prazo que a senhora quiser. Esta semana. Então esta semana. Na terça-feira no culto de ensino, chegamos na igreja, quem estava me esperando? Ela: pastor, apanhei de Jesus com a mão aberta. Não, isso aí é coisa de criança, pois que nem criança eu apanhei de Jesus. Tocou um telefone, uma amiga minha lá do Rio de Janeiro, diz: fulana, Pai do Senhor, eu quero falar rápido com você. Pode falar. Tem uma missionária da minha casa, deu o teu nome aqui agora. Eu disse: é minha amiga, liga para ela que Deus tem uma palavra para ela. Você pode falar com a missionária? Posso, então pode falar. Ela se chama fulana, está aqui, irmã. Assim te diz o Senhor: eu não estou pedindo que eu te entreguei de volta. Fica na posição que eu te coloquei, porque a obra que eu tenho contigo não acabou. E eu coloquei aquela do teu lado para te ajudar. Ela disse: pastor, quando Deus disse isso, eu pensei: não, Senhor, ajudar não. Mas quando eu pensei em pensar, Deus na boca da profeta lá no outro estado disse: porque enquanto ela estiver do teu lado, tu vai falar menos, orar mais e vigiar mais. É a pedra no sapato do profeta que Deus está dizendo: eu não vou tirar, mas vai te ajudar a chegar no céu. Você pode dar um glória por... ainda que entalado, irmãos, fica no barco. E a embarcação, para Gadara. Chegaram em Gadara. Mas eu fico imaginando, irmão, volta aqui comigo. Toda vista tem um ponto, todo ponto tem uma vista. E no meu ponto de vista, o que eu estou dizendo aqui, que eu quero traduzir aqui, é que eu não estou falando que eu estou com a razão, mas Deus me deu esse caminho da palavra. Presta atenção. Quem sabe quando Jesus repreende o mar e o vento, ou seja, aquela legião que estava soprando no barco, os demônios voltam para Gadara. E eu fico imaginando aquela legião que foi preparada para abortar a missão voltando em Gadara. E quem sabe alguém diz assim: como é que tá? Abortou a missão? Abortamos nada, o Nazareno vem vindo aí.
Ué, mas não virou o barco? Não virou. Não abortou a missão? Não abortou. Não fizeram eles desistir? Não desistiu. Mas o Nazareno não estava dormindo, mas os 12 acordou ele. Mandou nós calar a boca, fica quieto, e ele vem vindo aí. Oh, glória! Ele está indo lá. Remanso na raio, remácia. Deus está dizendo para alguém: eu estou indo lá. Eu quero entrar nessa parte do capítulo 5 para me encerrar a fala, porque Deus trouxe no meu coração aqui. Eu quero passar para os irmãos a revelação que Deus me deu nesse texto. Quem sabe lá em Gadara, a cambada de demônio de Gadara disse: vamos mudar o jeito de trabalhar. Por quê? Porque se nós bater com o pé de frente com o Nazareno, ele bota fogo em nós aqui também. E vamos fazer o quê? Se esconder. Quando a gente manifesta, os 12 desperta. Quando a gente manifesta, os 12 lembra dele. Quando a gente faz barulho, eles oram e clamam a ele. E ele levanta e manda nós ficar quieto. Mas vamos mudar a estratégia. E qual é a estratégia? Nós vamos adorar que nem eles. Porque se a gente adorar, nós se esconde no meio deles. E Jesus chegou em Gadara. O texto diz que quando Jesus coloca o pé em terra firme, olha o texto, o diabo chegou, se prostrou e adorou. Tem gente que chega, não dá glória, nem dobra o joelho. Mas o diabo chegou, se prostrou e adorou. E que adoração, irmãos. Olha o que o texto diz: que temos nós contigo, ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Era para dar glória de pé. Sabe o que Jesus estava querendo? Sabe o que o diabo estava querendo? Que Jesus falasse assim para os 12: vocês estão vendo? Não é vocês dois não, irmão. É os dois. Não, vocês estão vendo? Vocês não me conhecem, vocês ficam com medo, vocês ficam me chamando. Mas aqui, ele me conhece. Mas Jesus não veio para fazer bate-papo nem podcast com o cão, não. Jesus já desceu do barco dizendo: sai dele agora. Mas pegue o texto, o diabo não queria sair, ele queria ficar. Ele gostou tanto do ambiente que ele queria ficar no ambiente. Mas não teve negócio com Jesus. Jesus disse: do moço tu sai agora. O diabo disse: então eu vou negociar. Pega o texto, irmão. Eu posso fazer uma proposta para o senhor? Eu saio do moço, mas deixa eu ficar por aqui. Posso continuar no ambiente? Eu saio do moço, mas não saio da terra. Eu saio do moço, mas eu fico nos limites. Jesus disse: aqui. Deus está falando com a igreja nesta manhã, irmãos. Eu vou falar algo aqui, eu espero que os irmãos não se escandalizem o que eu vou dizer. Se nós não vigiarmos com os nossos altares, ele vai entrar, sentar, tomar ceia, dar glória, falar em línguas e voltar para casa com quem veio com ele. Mas Deus está dizendo: nesta casa aqui, aonde tiver uma congregação desse ministério, vai lá, Jesus. Vai lá, Jesus. Passeia lá, porque a casa é tua, o altar é teu, o ministério é teu, os departamentos são teu, a casa e o ambiente é tua. Pode dar glória, porque no nosso meio ele não vai se esconder. Quem sabe tem alguém aqui que diz assim: que isso, pastor? Entrar aqui. Irmãos, espero que você me entenda. Eu tenho 46 anos de vida. Eu tenho muita coisa para aprender ainda. Mas alguma coisa eu já consegui aprender. Primeiro, não é fácil chegar no céu. Isso eu já aprendi. Segundo, eu sou de um tempo que aqui tem pessoas muito mais experientes do que os meus 46 anos de vida. Quem sabe tem alguém aqui que o que eu tenho de vida tem de ministério. Eu sou de um tempo que a pessoa chegava possessa, o diabo já esperneava na porta para não deixar a pessoa entrar. Se tem alguém aqui que já viu isso, sabe o que eu estou dizendo. Mas a igreja estava no pé do eito. A igreja mandava fogo no cão, o cão ia embora, a pessoa entrava, Jesus libertava, salvava e ficava na igreja. Hoje eu não estou pedindo para o diabo manifestar na igreja não. Mas qual culto que tu vê ele querer se manifestar? Por quê? Porque se ele se manifestar, ele tem que sair. E uma coisa que ele não quer sair.
Então aperta o cinto no que eu vou dizer aí. Ele entra, ele senta, ele adora. Se nós não vigiarmos, ele fala em línguas no nosso meio. E se deixar, ele quer profetizar. Por quê, pastor? Porque está faltando fogo no altar. Eita! Está faltando fogo nos obreiros. Está faltando mulheres de circo de oração. Não é de luxo, não é de polpa, não. É mulher que tem joelho no chão, vida no altar, para Deus trabalhar na igreja. Deus não mudou. Ô Jesus, me ajuda a pregar. Me ajuda a pregar, Jesus. Me ajuda a pregar, Senhor. Me ajuda a entregar essa mensagem nesse altar. Irmão, aperta o cinto, não vai morrer não. Quem mata é o pecado. A palavra liberta, a palavra cura, a palavra traz a revelação. No nosso meio ele não vai se esconder. Hoje, irmãos, sabe uma das ferramentas que o diabo tem usado para calar a boca dos servos de Deus? A mídia. Os pastores, pregadores, muitos, não são poucos não. Porque talvez não dizer, até eu às vezes, que Deus manda um raio de uma revelação e a gente quer passar, mas tem alguém filmando, que vai para a rede social, que pode se tornar um processo, e muitos ficam temerosos e não falam. Mas me permita abrir um parênteses aqui. Esses dias eu fui pregar numa igreja, vou falar por parábolas para tu entender. O pastor falou assim para mim: pastor, me ajuda em oração, porque amanhã eu tenho que destrinchar um leão aqui. Falei: rapaz, meu tio já tomou conta de fazenda. Destrinchar um boi dá trabalho, leão nunca vi. O assunto é pesado. O senhor está vendo sentado na frente do altar do grupo de jovens? Estou vendo. O senhor está vendo uma pessoa vestida assim, assim, assim? Estou vendo. O senhor está vendo tal fulana assim, assim, assim? Estou vendo. Alguém está assediando outro alguém, que já é a terceira, mas o pai da terceira quer pegar ela no fim do culto amanhã. Me ajuda em oração. Quantas são? Com ela, se der certo, é a terceira. Aonde estão? Na igreja, cantando, adorando. Começamos a pregar. No meio da mensagem, aquilo que estava escondido ficou no de pé, lágrima descendo, com a mão erguida, falando em línguas estranhas. Quando eu vi a cena, eu olhei para o altar, que a igreja estava numa graça. Eu olhei para o altar, olhei para o anjo da igreja. O anjo olhou para mim e fez assim, ó. Sabe o que eu quero dizer, irmão? Que se nós não vigiarmos, ele vai querer entrar para enganar com um sapatinho de algodão, para nós não ouvirmos a pisada dele. Mas Deus está dizendo: eu vou mandar fogo no sapato dele. Há uma roda de fogo entre nós. Esta roda de fogo é Jesus. Há uma roda de fogo entre nós. Esta roda de fogo é Jesus. Quando Jesus começa a operar, o engano aqui dentro não pode ficar. Pode parecer pesado. Eita, glórias a Jesus. Pode parecer pesado o que eu estou falando, mas pega o texto. A Bíblia vai dizer que um dia Jesus entra na sinagoga. Sábado, Jesus diz: quem vai pregar hoje sou eu. Mas o senhor foi convidado? Não, a casa é minha, a palavra é minha, e eu sou dono da palavra. Jesus entra, o ministrante do culto diz: a palavra está com esse moço que acabou de entrar aí. Não, a palavra não está com ele, ele é a palavra. Ele entra, abre o texto: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar. Ele acaba, fecha a palavra, e a Bíblia diz que no altar tinha 3 cadeiras. Quantas cadeiras eu disse? 3. A do ministro do culto, a do dirigente do culto, e a do meio que ficava vazia, que era do Messias. Jesus naquela manhã, ele fecha o livro, coloca do lado, senta na cadeira do meio, que ninguém podia nem relar. Ele disse: hoje se cumpriu a palavra e a escritura. Alguém levanta e diz: ei, sai daí, blasfemo. Pegaram ele e jogaram para fora. Jogaram para fora Jesus. Não quiseram Jesus no templo. Com todo respeito, irmão, tem lugares que ele não pode nem entrar. Estou falando com precisão. Esses dias eu fui pregar numa igreja. Alguém disse assim para mim: o senhor tem esboço? Não, não tenho. Eu precisava dar uma olhada na sua mensagem. Falei: mas aí perde a graça. Não, não perde não. Eu preciso ver o que o senhor vai falar, porque nós temos pessoas aqui que não estão preparadas para ouvir. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Um dia Jesus entra no templo, vê uma mulher encurvada, e a Bíblia diz o quê? Oprimida por um espírito maligno. Era tanta opressão que ela não conseguia erguer o pescoço e as costas. Era tanta opressão que ela vivia 18 anos frequentando a igreja.
curvada. Mas um dia Jesus disse: eu vou entrar na minha casa hoje. Jesus olhou para ela e disse: ei, mulher, seja liberta agora. O que está te encurvando sai e levanta direito. Ela... Quando Jesus está na casa, Ele não se esconde nas costas. Quando Jesus está na casa, Ele não entra no departamento. Quando Jesus está na casa, Ele não brinca no ministério, porque o altar é dele, a casa é dele, o povo é dele. Você pode dar um glória por esta palavra. Jesus, eu quero voltar nessa casa, mas a injeção está forte demais. Na verdade, irmãos, é orientação para nós. Pena que não dá para falar tudo. Tinha que ser de porta fechada, sem mídia, sem celular apontando para os nossos rostos. Talvez você ia se escandalizar do que está acontecendo da porta para fora. Dê valor à igreja que você congrega. Dê valor ao teu ministério. Dê valor por Deus ainda poder falar como Ele quer na igreja. Dê valor porque o altar da vossa igreja ainda tem fogo aceso e palavra viva. Porque muitos lugares tem modalidade, tem técnica, mas não tem mais vida. E Ele está trabalhando. E se nós não vigiarmos, os nossos caem e perecem. Mas Jesus, quando chegou em Gadara, para me encerrar, Jesus, quando entra em Gadara, Ele chegou, se prostrou e adorou. Deu glória. Não é você não, Ele deu. Deu glória. Olha que adoração. Que temos nós contigo, ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Aí ele diz assim: peço-te, por favor, em nome de Deus. Meu Deus, o diabo usando o nome de Deus. Por favor, em nome de Deus, não nos conjure, não nos tire daqui. Olha o texto. Ele pedia muito, clamava muito, rogava muito para não sair dali. Se nós não vigiarmos, é isso que Ele quer fazer no nosso território. Ele quer levantar no meio dos jovens, para esfriar os jovens, levar para o mundo. A igreja persegue, manda fogo. Ele que sai dos jovens, vai para o circo de oração. Aí está tendo contendinha de circo de oração. Brigam por causa de vestimenta, briga por causa de tema, briga por quem rege, briga por uniforme. Aí daqui a pouquinho passa o congresso, ele sai do circo de oração, quer se andar no altar. Sai do altar, quer se andar na porta. Sai da porta, quer se andar no departamento. Mas Deus nesta manhã disse assim, ó: aqui... Prepare um glória. Ele que pega o lixo dele, a trouxa dele, a muamba dele, e pode bater em retirada, porque essa casa aqui tem dono. Estou falando para líderes de altares aqui nesta manhã: cuide, blinde o altar da tua igreja. Olha, irmão, com todo respeito, a nossa peneira tem ficado fina em Catanduva para subir nos altares das nossas congregações. Estamos pequenininhos, irmãos. O que os irmãos estão aqui nesta manhã, eu acho que é o nosso campo todo lá. Mas nós estamos blindando o nosso altar. Homens que você nunca viu as esposas, você não conhece por onde anda, você não sabe o testemunho, mas tem técnica de púlpito, fala bem, sabe tocar no emocional da igreja. Aí quando acaba o culto, fica aquele bando de gente querendo tirar selfie e depois coloca na rede social. Referência para a nossa geração. Referência ao teu pastor que ora por você, cuida de você e está lutando para te levar para o céu. Mesmo entalado, tu pode dar um glória por... Me ajuda a pregar. Jesus diz: não, aqui não. Sai agora. Então eu posso sair, mas posso ficar aqui? Deixa eu ficar aqui. Irmão, eles escolheram um lugar que Jesus autorizou. Posso entrar na manada de porcos? Qual que era a estratégia? Eu entro na manada de porcos? Não, eu não, eles. Sai para lá, Satanás. É força de expressão. A estratégia do inferno era qual? Entramos na manada de porcos, o Nazareno vai embora, a gente volta a atuar. Só que o que eles não sabiam é que porco endemoniado fica suicida. Oh, Jesus. Essa foi agora, irmãos. Jesus diz: nos porcos? Nos porcos. Não, nos porcos pode. Ovelha não. Escolhido meu não. Nos que eu chamei, vocacionei, não. Mas a brecha está aberta. Está aberta, mas eu vou ajudar a fechar. Mas nos meus não. E nos porcos? Nos porcos pode. Entrou na manada de porcos. Porco já é porco, endemoniado, porco suicida. Se lançou do precipício, se mataram, não tinha para onde eles ficar. O que eles tiveram que fazer? Sair. Pasme os irmãos. Espero que você entenda a minha linha de raciocínio. Ezequias ficaram possesso contra Jesus.
Em vez de olhar para Jesus e dizer: rapaz, fica com a gente, fica conosco, nosso amado e bom Senhor. Não, dá para você sair daqui? Porque você está atrapalhando. Eu atrapalhando? Ninguém disse assim: que prazer ter você aqui. Esse homem era preso com corrente, ele quebrava a corrente como fio de linha. Ele era preso com corda, ele estourava a corda como se fosse nada. Você já parou para imaginar alguém que quisesse sair à noite? Quem saía à noite sabendo que o gadareno estava solto, irmão? O homem andava nas covas, nos sepulcros, se alimentando com o resto de cadáveres. Ninguém segurava aquele homem. Chega alguém para libertar, pasme, em vez de dar glória e pedir para ele ficar, pediu para ele sair. Por quê? Porque atingiu porcos. Eita, que mensagem pesada, pastor. Preferem ficar com porco na igreja e chiqueiro do que ter um nazareno dizendo: parece que vai esvaziar, mas sou eu que estou chegando para limpar. Eita, Jesus da glória. Eita Deus. Irmão, eu não cobro para pregar não, viu? Graças a Deus 2 vezes. Por quê, pastor? Porque se cobra tem que ficar preso. Com todo respeito, viu? E aí você tem que alegrar, porque você é um contratado. O senhor vem aqui por quê? Eu venho aqui porque me chamou. E o que o senhor quer? Paga minhas despesas e faça o que você quiser. Por quê? Não quero ficar preso com ninguém. Eu quero subir no altar e ser boca de Deus aonde Deus me levar. Com todo respeito, viu, pastor? Com todo respeito. Mas tem lugares que te contratam, irmão. Parece que querem te contratar. Esse dia alguém falou assim para mim na rede social: qual que é o seu cachê? Ah, eu não aguentei. Não sei se ele vai assistir esse negócio aí. Eu disse: o seu cachê você pergunta para o seu artista. Eu sou boca de Deus. Deus abençoe a sua vida. Foi um prazer te conhecer. Meu pastor, me perdoa, foi força de expressão. Deletei, bloqueei, não quero mais. Sabe quem é que está enchendo os altares de artista? Nós mesmos, se nós não vigiarmos. Porque estamos mais preocupados em encher e ter 2 horas de culto de casa cheia, mas não estamos preocupados com o alimento. É melhor dar cevada para porco do que manter a ovelha no aprisco. Mas Deus está dizendo: aqui irmãos, paz, meus irmãos. Pastor Wagner, poxa, convidaram Jesus para se retirar. Meu irmão, você já parou para imaginar você querendo fazer aquele churrasco como você quer, para me convidar 1 hora, mas eu não ter coragem na tua casa porque tem um gadareno endemoniado solto na rua? Você já parou para imaginar você querendo visitar um parente, um amigo à noite, e você não ter coragem de sair para a rua? Tu já parou para imaginar, dando uma certa hora do dia, todo mundo se trancar dentro da casa, porque aquele moço andava pela rua se debatendo, se degladiando, se batendo em pedras, se ferindo e ferindo quem estava presente? Aí chega alguém que já coloca a ordem no meio do mar, pisa em terra firme, expulsa o que estava oprimindo. O povo veio dizer: Senhor, fica aqui. Mas e o prejuízo? Que prejuízo? Parece que é prejuízo, mas é o Senhor, fica aqui. Não, o Senhor pode se retirar daqui, o Senhor pode ir embora daqui. Jesus disse: eu posso ir embora, mas quem estava aqui não está mais. Quem reinava aqui não reina mais. E eu vim libertar, 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 eu vim libertar os altares. Eu vim libertar altares de pornografia. Eu vim libertar altares de pornografia. Eu vou libertar altares e vou trazer à tona alguém que tem pecadinho de estimação e depois no altar quer dizer que é profeta. Profeta sem profecia, mensageiro sem mensagem. Mas Deus está dizendo: eu vou libertar. Não se assuste se nesses últimos dias você vê nas câmeras, nas redes sociais, alguém ser envergonhado por cima de altares. Senhor, me ajuda, essa mensagem está forte demais. Alabachore calamanai. Olha, irmãos, estamos numa escola de obreiro, reunião de obreiro, convenção de obreiro. Amém ou não amém? Amém. Você sabe que tem coisas que o pastor da igreja não pode falar. E não é porque ele tem força. Pelo contrário, ele tem muita força. O cajado está com a mão dele.
Mas hoje estão tão seletivos que dependendo do assunto, se o anjo da igreja falar, alguém carnal diz assim: ah lá, tá dando indireto, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Olha lá. Isso aí é para mim, isso aí é para você, isso aí foi pro fulano, já tá dando indireta. Aí Jesus traz um de longe e manda falar tudo. E eu vou falar, porque quando acabar o culto eu vou embora. Só tem uma coisa, o importante é o Nazareno chegar. Pastor José Alves, desses últimos dias, do ano passado para cá, em escola bíblica e convenção, eu nunca vi tanto ministro ser afastado da comunhão por causa de pornografia, infidelidade conjugal, como estamos nos últimos dias, irmãos. Sabe o que é isso? É ele entrando de sapato de algodão, disfarçando para ninguém ver. E quem vem para derribar, vem dando glória, vem dando aleluia, vem tentando camuflar. Mas Jesus chegou e disse: sai agora. Não gostaram, não gostaram. Esses dias um amigo meu falou assim para mim: se eu te convidar para você pregar num acampamento aqui de uma igreja que eu vou, você vai? Falei: vou, se for um horário que eu posso. Não vou falar o lugar do acampamento, senão vão assistir, vão saber onde é. Posso, se eu puder, vou. Fomos não, pensamos em ir. Na véspera, ligou cancelando. Para cancelar: meu amigo, você me perdoa, estava tudo certo, mas é para cancelar. Não, fique em paz, fica tranquilo. Ainda bem que eu não saí de casa e não peguei rodovia. Então eu vou falar para a mulher desfazer as malas. Não vai ter? Não vai ter. Não vai ter o acampamento? No acampamento vai ter. Falei: entendeu? Eu não posso ir aí porque mudou o cronograma? Não, porque acharam que como o senhor é um assembleano, diz: não traz um assembleano não, que ele vai estragar a festa. Só que depois eu falei: não, eu preciso dar uma olhada nessa festa. Eu fui na rede social. Ô Senhor, dos meus pecados eu me lembro agora. Eu fui cuidar da vida dos outros na rede social. É claro que não quer um assembleano na festa. Nada contra assembleano, nada contra. Mas por que não quer na festa? Porque um presidente de sunga, sem camisa, na frente da regente do circo de oração, tudo dentro da mesma piscina. Poxa, como que eu posso vir falar que o altar é santo e ter uma atitude dessa? Na verdade, o problema não está no assembleano, irmão. O problema está na vida da pessoa que não está mais conseguindo ouvir a palavra, como disse Paulo. Nos últimos dias vai ter comichão na orelha de alguém. Alguém vai dizer: saia porque está pesado, não fica nisso aqui porque é pesado demais. Deus está dizendo: eu te chamei, foi para cá mesmo. Foi para cá que eu te alistei, foi aqui que eu te chamei, é aqui que eu estou te forjando, e é a tua vida que eu vou usar lá para libertar. Eita! Irmãos, não, com todo respeito, sou pentecostal, amo ver a igreja explodir e entregar a igreja explodida para o dirigente. Mas eu estou sentindo que nesta manhã não viemos agitar águas. Nessa manhã eu não vim agitar águas porque as águas já estão agitadas. Eu não vou querer fazer a água correr mais forte nos últimos 5 minutos para você dar glória e eu entregar a igreja em chama. Não, Senhor. A labareda, o fogo alto só queima, mas não dá gosto. Ela torra, sapeca, estraga o churrasco. O gostoso, você já percebeu que todo fim de churrasco, quando você acabou que não quer mais, aí um olha para dentro da brasa e diz: eita, agora que tá bom, ó. Não é assim? Só a brasa. Porque tem muito galinho de briga. Muito galinho de briga. Mas Deus está dizendo: melhor do que fogo que queima e sapeca, mas não muda de vida, é a brasa. E eu quero encerrar com essa frase: eu não vim aqui acender fogo, a brasa já está fumegando nesta casa. Quantos podem dizer amém por esta palavra? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o teu ministério. Cinge os teus lombos, homem e mulher de Deus, e não temas, Deus está no controle da embarcação. Você pode dar um glória por esta palavra? Ô, pastor, depois de um cartucho desse, eu posso almoçar com o senhor ainda? Irmãos, é pesado, mas é real. Sabe o que aconteceu? Vocês estão achando que eu acabei? Eu acabei. Eu quero concluir com isso aqui. Sabe o que aconteceu? Expulsaram Jesus de Gadara. Sabe para onde Jesus foi? Cafarnaum. E mais tarde Cafarnaum ficou conhecido como o palco dos milagres de Jesus.
Foram até reclamar com Jesus. Um dia pararam Jesus no meio da rua e disse assim: o que você tem com Cafarnaum? Que você faz milagre em Cafarnaum e não faz em outro lugar? Jesus disse: me expulsaram de Nazaré e me expulsaram de Gadara. Aonde expulso eu não fico. Mas em Cafarnaum, pega a história do povo de Cafarnaum. Hospitaleiro, Jesus mandava brasa, eles diziam: fala mais, mas não vai embora daqui. Aonde tem coração aberto, Jesus chega, reina e o nome dele é glorificado. Quantos pode dar um glória melhor do que esse? Amém. Se essa mensagem falou com você hoje, não deixe que essa chama apague amanhã. Adquira o seu planner e comece agora. Você pode escanear o QR Code que está na tela ou acessar o primeiro link da descrição.